Assim que estava prestes a entrar no restaurante chique para o jantar que minha nora havia me convidado, meu advogado me ligou. Saia daí agora. Venha para o meu escritório. Você não vai acreditar no que eu descobri. Quando cheguei lá, meu mundo inteiro desabou. Mas deixa eu começar do começo. Porque a traição que eu descobri naquela noite tinha raízes de meses, talvez até anos atrás. Meu nome é Bettina, tenho 70 anos. E até um ano atrás, eu achava que tinha uma família que me amava. Meu marido, Heitor, faleceu depois de 45 anos de casamento, me deixando em uma casa que de repente parecia grande demais e silenciosa demais. A tristeza era avassaladora. Mas eu repetia para mim mesma, eu tenho o Miguel e a Patrícia, meu filho e minha nora, e os 2 filhos lindos deles, a Emília e o João. Eles vão me ajudar a passar por essa fase difícil. Como eu estava enganada. O convite para o jantar chegou numa terça-feira à tarde. Patrícia ligou, o que era estranho, já que ela raramente me procurava diretamente. A voz dela estava estranhamente doce, quase melosa, quando ela disse: Bettina, tenho pensado tanto em você ultimamente. Sei que este último ano foi incrivelmente difícil e eu quero fazer algo especial por você. Senti um pingo de esperança no peito. Desde a morte de Heitor, eu me sentia cada vez mais isolada. Os jantares semanais em família tinham acabado. As visitas dos netos se tornaram raras, sempre interrompidas pela Patrícia, dizendo que eles tinham atividades ou lição de casa. Até o Miguel parecia distante, sempre ocupado com o trabalho ou com projetos em casa. O que você tinha em mente, querida? Perguntei, tentando não soar muito ansiosa. Fizemos reservas no Clube Elegance, no centro. Sabe, aquele lugar lindo com os lustres de cristal? Pensei que poderíamos ter um jantar agradável, só a família. Talvez convidar alguns amigos nossos também. Fazer algo realmente especial. O Clube Elegance. Eu só tinha ido lá uma vez para a festa de casamento do Miguel e da Patrícia, 8 anos atrás. Era o tipo de lugar que exigia reserva com semanas de antecedência e onde uma única refeição custava mais do que eu gastava com supermercado em um mês. Patrícia, que é atencioso da sua parte, mas parece caro. Não se preocupe com isso, ela me interrompeu rapidamente. É um presente nosso. Você merece ser celebrada, Bettina. Você passou por tanta coisa e nós queremos mostrar o quanto você é importante para nós. As palavras eram exatamente o que eu precisava ouvir, mas algo no tom dela parecia ensaiado, como se estivesse lendo um roteiro. Ainda assim, deixei essa sensação estranha de lado. Talvez eu estivesse sendo paranoica, talvez a dor estivesse me deixando desconfiada. Quando vocês pensaram? Perguntei. Que tal sábado à noite, às 7? Eu te busco às 6:30, para você não ter que se preocupar em dirigir até o centro. O sábado estava bem a 3 dias de distância. Passei esses 3 dias em um estado que não sentia desde o enterro de Heitor. Uma empolgação genuína misturada com uma ansiedade nervosa. Fui ao salão de beleza pela primeira vez em meses para arrumar e pintar meus cabelos brancos. Comprei um vestido novo na loja de departamento, azul marinho com uma estampa discreta, algo apropriado para um restaurante chique. Liguei para minha irmã, Helena, em Fortaleza para contar sobre o jantar. Que bom, Bettina, ela disse, mas detectei cautela na voz dela. Já era hora de eles fazerem um esforço. O que você quer dizer? Helena ficou quieta por um momento. Bem, você sabe, eu ando preocupada com o pouco que você os vê. Quando foi a última vez que você viu os netos? Eu tive que pensar, o que já era deprimente. A festa de aniversário da Emília é em março, mas foi só por 1 hora ou algo assim. Patrícia disse que eles tinham outros planos. Bettina, isso foi há 4 meses. A realidade disso me atingiu em cheio, mas eu a afastei. Este jantar era a prova de que as coisas estavam mudando, que Patrícia havia percebido minha solidão e queria consertar isso. O sábado chegou, cinzento e chuvoso, típico do final de outubro na nossa cidade. Me arrumei com cuidado, vestindo o vestido novo e o colar de pérolas que Heitor tinha me dado para o nosso 40º aniversário de casamento. Até passei maquiagem, algo que eu mal me importava em fazer desde que fiquei viúva. Exatamente às 6:30, ouvi um carro na minha garagem. Pela janela, vi Patrícia saindo de seu Mercedes prateado segurando um guarda-chuva. Ela estava elegante, como sempre.
em um vestido de coquetel preto que provavelmente custava mais do que minha pensão mensal. Peguei meu casaco e minha bolsa, dei uma última olhada no espelho do corredor e abri a porta. Bettina, você está absolutamente linda, disse Patrícia, embora seu sorriso parecesse forçado. Esse vestido é perfeito. Obrigada, querida. Estou tão animada com hoje à noite. Faz tempo que não passamos tempo todos juntos. Enquanto dirigíamos para o centro, Patrícia falava sem parar sobre o restaurante, o menu, como tudo seria elegante, mas notei que ela evitava mencionar quem mais estaria conosco, apesar de ter dito que convidaria amigos. O Clube Elegance era ainda mais impressionante do que eu me lembrava. Lustres de cristal espalhavam uma luz quente sobre as mesas com toalhas brancas impecáveis e talheres brilhantes. Um pianista em um canto contribuía para a atmosfera sofisticada. Patrícia me guiou até o fundo do restaurante, onde eu podia ver uma grande mesa redonda para cerca de 8 pessoas. Miguel já estava lá, bonito em um terno escuro, conversando com um homem que eu não reconheci, de meia-idade, com aparência profissional e uma maleta ao lado de sua cadeira. Mãe. Miguel se levantou e me deu um beijo no rosto, mas pareceu formal, como se estivesse cumprindo uma obrigação. Você está linda. Obrigada, meu bem. Que bom te ver. Patrícia apresentou o estranho como Dr. Ricardo Castilho, um amigo da comunidade médica. Também havia outro casal que eu nunca tinha visto, os Costa, que Patrícia descreveu como amigos de longa data da família, embora eu nunca tivesse ouvido seus nomes antes. Nós nos sentamos e eu fui colocada na ponta da mesa, o que me pareceu uma honra, até eu perceber que isso me colocava de frente para o Dr. Castilho, que continuava me observando com uma intensidade que me deixava desconfortável. A conversa fluía ao meu redor, mas eu me sentia estranhamente desconectada. Os Costa me faziam perguntas sobre minha saúde, minha situação de moradia, como eu estava me virando desde a morte de Heitor. O Dr. Castilho balançava a cabeça pensativamente para as minhas respostas, ocasionalmente fazendo anotações em uma pequena caderneta. Bettina, disse o Dr. Castilho durante o couvert. Patrícia e Miguel mencionaram que a senhora tem tido dificuldades desde o falecimento de seu marido. Isso é completamente normal, claro. O luto afeta cada pessoa de forma diferente. Olhei para Patrícia, confusa. Dificuldades? Eu não diria que estou tendo dificuldades. Mãe, Miguel me interrompeu gentilmente. Você tem que admitir que teve alguns momentos difíceis. A confusão com as datas, esquecendo compromissos. Meu coração pulou uma batida. Que confusão! Que compromissos? Eu mantinha minha agenda organizada. Sempre. Desde a morte de Heitor. Se é que tinha mudado algo, eu havia ficado mais organizada, não menos. Eu não sei do que você está falando, eu disse baixinho. Patrícia se inclinou e acariciou minha mão. Está tudo bem, Bettina. Estamos todos aqui porque nos importamos com você. Foi quando meu celular tocou. O toque cortou a atmosfera, elegante, como um alarme. Peguei na minha bolsa, envergonhada, planejando desligar rápido. Mas quando vi o nome na tela, Daniel Miranda, advogado, meu sangue gelou. Daniel tinha sido nosso vizinho por 23 anos. Depois da morte de Heitor, ele tinha me ajudado com alguns documentos legais e se tornado uma espécie de confidente. Ele nunca me ligava à noite, a não ser que algo estivesse muito errado. Me desculpem, murmurei para a mesa. É meu advogado. Ele não ligaria se não fosse urgente. Atendi rapidamente. Daniel, a voz dele era cortante, urgente, completamente diferente de sua calma habitual. Bettina, onde você está agora? Estou no Clube Elegância no centro, jantando com Miguel e Patrícia. Me escute com muita atenção. Ele me interrompeu, a voz baixando para quase um sussurro. Não assine nada, não concorde com nada. Arranje uma desculpa e saia imediatamente. Venha para o meu escritório. Você não vai acreditar no que eu descobri. As palavras me atingiram como água gelada. Em volta da mesa, eu podia ver o rosto de Patrícia ficar pálido. E Miguel se inclinando, tentando ouvir a conversa. Daniel, eu não entendo. Confie em mim, Bettina. Saia agora. O que quer que eles tenham te dito, o que quer que este jantar seja, não é o que você pensa. Eu te explico tudo quando você chegar aqui, mas você precisa sair desse restaurante imediatamente. Minhas mãos tremiam quando eu desliguei.
8 rostos ao redor da mesa me encaravam, e pela primeira vez eu os vi claramente. Não eram família e amigos me celebrando, mas conspiradores cujo plano acabava de ser interrompido. Eu tenho que ir, eu disse, me levantando de forma instável. Houve uma emergência. Bettina, seja o que for, pode esperar, disse o Dr. Castilho, se levantando um pouco da sua cadeira. Nós nem tivemos o prato principal ainda, mas eu já estava me movendo, pegando meu casaco e minha bolsa. Patrícia segurou meu braço enquanto eu passava por sua cadeira. Bettina, por favor, não vá embora. Nós planejamos toda a noite para você. Algo em seu aperto, muito forte, muito desesperado, confirmou o que a ligação de Daniel havia sugerido. Aquilo não era uma celebração. Era algo completamente diferente. Eu tenho que ir, repeti, me soltando do seu braço. Enquanto eu caminhava rapidamente em direção à saída, ouvi a voz de Miguel atrás de mim. Mãe, você está sendo irracional. Volte e sente-se. Mas eu continuei andando, com o coração acelerado, as palavras urgentes de Daniel ecoando na minha cabeça. Quando cheguei à rua, chamei um táxi e dei ao motorista o endereço do escritório de Daniel. Quando nos afastamos do Clube Elegance, olhei para trás pelo vidro traseiro. Através das grandes janelas do restaurante, eu podia ver a mesa onde eu estava sentada. Patrícia estava no celular, gesticulando freneticamente. Miguel falava rapidamente com o Dr. Castilho, que balançava a cabeça. Do que quer que eu tivesse acabado de escapar, eu sabia que minha vida tinha acabado de mudar para sempre. O prédio de Daniel estava escuro, exceto por algumas janelas com luzes acesas, mas eu podia ver a luz vindo do seu escritório de canto no 3º andar. O motorista do táxi me deu um olhar preocupado enquanto eu o pagava. A senhora tem certeza de que quer descer aqui tão tarde, moça? Parece bem vazio. Sim, obrigada. Tem alguém me esperando. Mas enquanto eu ficava na calçada, assistindo o táxi ir embora, senti uma onda de incerteza. O que eu estava fazendo ali? Talvez Miguel estivesse certo. Talvez eu estivesse sendo irracional, deixando a paranoia arruinar uma noite perfeitamente agradável que minha família havia planejado para mim. O segurança do prédio me reconheceu das visitas anteriores e me deixou subir sem perguntas. A porta do escritório de Daniel já estava aberta quando cheguei ao 3º andar e eu podia ouvi-lo no telefone, com a voz tensa e urgente. Não, ela saiu do restaurante. Graças a Deus. Ela está a caminho agora. Sim, tenho certeza. Eu tenho toda a documentação aqui. Ele levantou o olhar quando eu apareci na porta, e eu me impressionei com o quanto ele parecia abatido. Daniel era normalmente impecavelmente arrumado, mas naquela noite sua gravata estava solta, seu cabelo grisalho e sempre perfeito, bagunçado. Bettina, ainda bem, ele disse, encerrando a ligação e correndo em minha direção. Sente-se, por favor. Posso te dar uma água? Um café? Daniel, o que está acontecendo? Você me assustou com aquela ligação. Ele me guiou até a poltrona de couro em frente à sua mesa, depois se sentou para me encarar, com a expressão séria. Bettina, eu preciso que você se prepare. O que eu vou te contar vai ser muito difícil de ouvir. Minhas mãos começaram a tremer de novo. Você está me assustando. Daniel abriu uma pasta grossa de papel pardo sobre a mesa. Hoje à tarde, eu recebi uma ligação da doutora Sandra Dutra. Você a conhece? Eu balancei a cabeça negativamente. Ela é uma psiquiatra geriátrica que se especializa em avaliações de capacidade. Ela me ligou porque seu nome tinha aparecido em um pedido muito estranho e algo sobre isso a incomodou o suficiente para ela me procurar. Daniel tirou um documento e me entregou. Patrícia entrou em contato com a doutora Dutra há 2 semanas, pedindo uma avaliação de capacidade de emergência para você. Ela alegou que você estava mostrando sinais de um grave declínio cognitivo e que a família estava preocupada com a sua segurança. As palavras no papel nadavam diante dos meus olhos. Eu podia ver meu nome, meu endereço, mas a terminologia médica era confusa e assustadora. Eu não entendo. O que é uma avaliação de capacidade? A mandíbula de Daniel se contraiu. É um processo legal usado para determinar se alguém é mentalmente capaz de tomar suas próprias decisões.
Se você for declarada incapaz, um tutor pode ser nomeado para tomar decisões sobre suas finanças, sua situação de moradia, seus cuidados médicos, essencialmente, sobre toda a sua vida. A sala parecia se inclinar, mas eu estou perfeitamente bem, nunca tive nenhum problema com minha memória ou para tomar decisões. Eu sei disso, e a doutora Dutra também, por isso ela me ligou. Ela disse que Patrícia foi muito insistente, alegando que você estava tendo episódios de confusão, esquecendo compromissos importantes, mostrando sinais de paranoia e comportamento errático. Isso não é verdade. Minha voz saiu em um sussurro. Nada disso é verdade. Daniel tirou outro documento. De acordo com a declaração de Patrícia, você tem ligado para ela a todas as horas, confusa sobre onde está. Ela alegou que você esqueceu a consulta com seu médico no mês passado e apareceu no prédio errado, insistindo que eles tinham mudado seu horário sem te avisar. Eu o encarei. Eu não liguei para Patrícia em horários estranhos e eu não tive uma consulta com o médico no mês passado. Eu não vejo o Dr. Williams desde o meu exame em maio. Bettina, a doutora Dutra ficou desconfiada quando Patrícia insistiu em uma avaliação apressada. Ela disse que a maioria dos familiares fica relutante em fazer um processo de capacidade porque é muito invasivo e traumático. Mas Patrícia parecia ansiosa, quase impaciente para começar o processo. Daniel me entregou outro papel. Isso foi o que realmente chamou a atenção da doutora Dutra. Patrícia pediu que a avaliação fosse feita em um ambiente público com múltiplas testemunhas presentes, em vez de em um ambiente clínico. Ela sugeriu especificamente o jantar de hoje à noite no Clube Elegance. A ficha caiu como um golpe físico. O jantar não era uma celebração, era para ser a minha audiência de capacidade. Exato. O Dr. Castilho não é um médico qualquer. Ele é um psiquiatra que trabalha com a doutora Dutra nessas avaliações. O outro casal, os Costa, são testemunhas profissionais que dão depoimento em casos de capacidade. Eu me senti enjoada. Você quer dizer que eles estavam todos lá para me observar, para procurar sinais de que eu estou perdendo a cabeça? O plano de Patrícia era criar uma situação onde você parecesse confusa, desorientada ou emocionalmente instável na frente de testemunhas profissionais. Assim, eles poderiam te declarar incapaz e pedir ao tribunal a sua tutela. Mas por quê? A pergunta saiu como um soluço. Por que eles iriam querer fazer isso comigo? Daniel hesitou, então tirou outra pasta. Bettina, eu preciso te fazer algumas perguntas sobre suas finanças. Você sabe quanto dinheiro tem em suas contas? Claro. Heitor e eu sempre fomos muito cuidadosos com dinheiro. Entre nossas economias, o seguro de vida dele e minha pensão, eu tenho cerca de R$450 mil. Além disso, a casa está quitada. Provavelmente vale mais uns 300 mil. Daniel balançou a cabeça sombriamente. Foi o que eu pensei. Bettina, se Miguel e Patrícia fossem nomeados seus tutores, eles teriam controle total sobre todo esse dinheiro. Eles poderiam vender sua casa, te transferir para uma casa de repouso e gerenciar seus bens como bem entendessem. A dimensão total da traição estava se tornando clara. Minha própria família havia planejado roubar não apenas meu dinheiro, mas minha liberdade, minha independência, minha própria identidade. Tem mais? Disse Daniel gentilmente. A doutora Dutra investigou um pouco depois da ligação de Patrícia. Acontece que esta não é a primeira vez que Patrícia se envolve em um caso de capacidade. 3 anos atrás, ela trabalhava como cuidadora particular de uma senhora idosa chamada Dona Helenice Tavares. A família de Dona Helenice depois acusou Patrícia de manipular a mãe deles e influenciá-la a mudar o testamento. O que aconteceu? Nada aconteceu legalmente. Dona Helenice morreu antes que o caso pudesse ser totalmente investigado, mas a família estava convencida de que Patrícia havia isolado a mãe deles e a convencido a deixar uma porção substancial de sua herança para a Patrícia, pessoalmente. Eu fiquei em silêncio atordoada, processando a informação. A Patrícia que eu pensava que conhecia, a esposa do Miguel, a mãe dos meus netos, era aparentemente outra pessoa inteiramente. Uma predadora que visava idosos vulneráveis. Daniel, como você descobriu tudo isso? A doutora Dutra não se sentiu à vontade com o pedido de Patrícia desde o início.
Quando ela começou a investigar o passado de Patrícia, ela descobriu a conexão com Dona Helenice. Ela também achou suspeito que Patrícia parecia saber tanto sobre o processo de capacidade. A maioria das pessoas nunca ouviu falar de avaliações de emergência ou testemunhas profissionais. Daniel se inclinou na cadeira. Bettina, eu acho que Patrícia vem planejando isso há meses, talvez logo depois que Heitor morreu. Ela tem construído cuidadosamente um caso de que você está em declínio mental se preparando para este momento. Pensei no último ano, em todas as pequenas coisas que tinham parecido estranhas ou dolorosas. O crescente distanciamento de Patrícia, a relutância em me incluir nas atividades da família. A maneira como ela, às vezes, me fazia a mesma pergunta várias vezes, como se estivesse testando minha memória. Ela tem me armado, eu disse baixinho, me fazendo parecer não confiável ou confusa. Acho que sim. E hoje à noite era para ser o passo final, te declarar incapaz na frente de testemunhas. E então, agir rapidamente para que a tutela fosse transferida para Miguel e Patrícia. Meu celular vibrou com uma mensagem de texto. Era de Patrícia. Bettina, estamos todos muito preocupados com você. Por favor, me ligue para sabermos que você está bem. A forma como você saiu do jantar foi muito preocupante. Eu mostrei a mensagem para Daniel, que franziu a testa. Ela já está começando a construir a narrativa de que seu comportamento hoje à noite foi errático e preocupante. O que eu faço agora? Eu me senti totalmente perdida, traída pelas pessoas que mais amava no mundo. Primeiro, você precisa entender que você não está sozinha nisso. Eu sou seu vizinho há mais de 20 anos, Bettina. Eu a vi cuidar de Heitor durante a doença dele com total dedicação e competência. Eu a vi gerenciar sua casa, suas finanças, sua saúde. Não há nada de errado com seu julgamento ou sua capacidade mental. Mas como nós provamos isso? Daniel sorriu pela primeira vez naquela noite. Nós já provamos. A doutora Dutra, ao me alertar sobre o plano de Patrícia, é essencialmente uma prova profissional de que ela não acredita que você precise de uma avaliação de capacidade. E eu tenho uma ideia de como podemos usar toda essa situação a nosso favor. O que você quer dizer? Patrícia mostrou suas verdadeiras intenções. Ela se revelou como alguém que te manipularia e exploraria para obter ganho financeiro. Mas ela não sabe que nós sabemos do plano dela. Isso nos dá uma tremenda vantagem. Daniel pegou um bloco de notas e começou a escrever. Aqui está o que vamos fazer amanhã. Você vai ligar para Patrícia e se desculpar por ter saído do jantar tão de repente. Você vai dizer que estava confusa e chateada e que se sente envergonhada pelo seu comportamento. Mas eu não estava confusa. Eu sei disso, mas Patrícia vai interpretar sua desculpa como uma confirmação de que você está tendo dificuldades mentais. Isso a deixará confiante de que o plano dela está funcionando e que ela pode continuar com o pedido de tutela. Você quer que eu finja que estou perdendo a cabeça? Daniel balançou a cabeça. Não que esteja perdendo a cabeça, mas que esteja parecendo vulnerável e suscetível à influência dela. Enquanto isso, nós vamos documentar tudo o que ela fizer, coletando evidências das verdadeiras intenções dela. Quando a hora chegar, nós estaremos prontos para desmascará-la. Senti um pingo de algo que não sentia há meses, um senso de propósito, de revidar. Você acha que isso pode funcionar? Eu acho que Patrícia subestimou nós dois. Ela vê você como um alvo fácil e eu como apenas um amigo da família. Ela não tem ideia de que nós já entendemos o jogo dela. Meu celular vibrou de novo. Outra mensagem de texto de Patrícia. Bettina, Miguel está muito chateado com o que aconteceu hoje à noite. Por favor, nos deixe te ajudar. Olhei para Daniel. Eu devo responder? Não hoje à noite. Deixa se preocupar. Amanhã nós começamos nosso contra-ataque. Enquanto Daniel me acompanhava até o elevador, eu senti uma estranha mistura de emoções. A traição ainda doía horrivelmente. Saber que Miguel e Patrícia tinham planejado me roubar minha independência era quase insuportável. Mas havia algo mais crescendo junto com a dor. Pela primeira vez, desde a morte de Heitor, eu não me sentia indefesa. Daniel, eu disse enquanto esperávamos o elevador, por que você está me ajudando? Isso não é realmente sua responsabilidade. Ele ficou quieto por um momento. Bettina, você se lembra de quando minha esposa, Luciana, morreu há 5 anos? Eu assenti.
Luciana Miranda tinha sido uma querida amiga, e a morte dela por câncer havia arrasado Daniel. Você apareceu na minha casa todos os dias por 2 semanas depois do enterro. Você trouxe comida, você me ajudou a organizar as coisas de Luciana, você ficou comigo quando eu não aguentava o silêncio. Você nunca pediu nada em troca. Você apenas viu que eu precisava de ajuda e me ajudou. O elevador chegou, mas nenhum de nós se moveu para entrar. Patrícia acha que pode se aproveitar de pessoas idosas porque ela acredita que somos fracos, isolados, esquecidos. Mas ela está errada sobre você, Bettina. Você tem pessoas que se importam com você, que se lembram de sua bondade, que não vão permitir que você seja explorada. Enquanto eu descia no elevador, percebi que a mulher que tinha entrado no Clube Elegância algumas horas atrás, solitária, desesperada por aceitação da família, disposta a ignorar sinais de alerta para evitar confrontos, essa mulher tinha ido embora. Em seu lugar estava alguém que eu não era há muito tempo, uma lutadora. Passei o domingo de manhã ensaiando a ligação que eu faria para Patrícia. Daniel tinha me dado um pequeno dispositivo de gravação e me instruído sobre como soar confusa e arrependida sem exagerar. A parte mais difícil era aceitar que eu teria que fingir ser exatamente o que Patrícia queria que eu fosse, uma velha vulnerável e em declínio. Às 10h30, eu disquei o número de Patrícia com as mãos trêmulas. Bettina! A voz dela estava imediatamente preocupada, mas eu podia ouvir algo por baixo dela. Satisfação, talvez até excitação. Nós ficamos tão preocupados com você. Como você está se sentindo nesta manhã? Estou envergonhada, Patrícia, pelo que aconteceu ontem à noite. Eu não sei o que me deu. Houve uma pausa, e quando Patrícia falou de novo, seu tom tinha mudado para o que eu agora reconhecia como sua doçura manipuladora. Oh, Bettina, você não precisa ficar envergonhada. Nós entendemos que você tem passado por muito estresse. Perder o Heitor, morar sozinha naquela casa grande. É natural que você se sinta sobrecarregada às vezes. Morar sozinha naquela casa grande. Ela fez isso soar como um problema que precisava ser resolvido. Eu continuo pensando no que aconteceu, eu disse, seguindo o roteiro de Daniel. Aquele homem, o Dr. Castilho, ele era realmente um amigo de vocês? Eu senti como se ele estivesse me estudando. Bettina, o Dr. Castilho é um homem muito gentil que se especializa em ajudar pessoas que estão passando por transições difíceis. Miguel e eu pensamos que poderia ser bom para você conversar com um profissional sobre como você tem se sentido. A mentira veio tão suavemente, entregue com uma preocupação tão aparente que, se eu não soubesse a verdade, poderia ter ficado grata. Eu acho que tenho me sentido confusa ultimamente, eu disse, as palavras com um gosto amargo na minha boca. Às vezes eu não consigo me lembrar se tomei meus remédios ou se tranquei as portas à noite. Isso era completamente falso. Eu nunca tinha sido tão organizada ou cuidadosa com minha rotina, mas eu quase conseguia ouvir o triunfo de Patrícia pelo telefone. Ah, querida, é exatamente isso que nós temos notado. Miguel tem ficado tão preocupado com você. Nós dois estamos. Ele está? Eu injetei uma nota de esperança na minha voz. Às vezes eu sinto que ele tem me evitado desde que Heitor morreu. Bettina, isso não é verdade de jeito nenhum. Miguel te ama muito. Ele apenas tem se preocupado com o seu bem-estar e não queria te sobrecarregar com as preocupações dele. Outra mentira. Se Miguel estivesse preocupado com meu bem-estar, ele teria me visitado mais, ligado mais, me incluído nas atividades da família. Em vez disso, ele tinha se tornado um estranho que mal reconhecia minha existência. Patrícia, poderíamos talvez tomar um café esta semana, só nós duas. Eu gostaria de me desculpar adequadamente por como me comportei no jantar. Claro, Bettina, eu acho que é uma ideia maravilhosa. Que tal quarta-feira à tarde? Eu poderia ir na sua casa, pode ser mais confortável para você do que sair. Ela queria vir para minha casa. Daniel tinha previsto isso. Patrícia iria querer ver minha situação de moradia. Talvez documentar quaisquer sinais de declínio ou negligência que ela pudesse usar contra mim depois. Parece ótimo, por volta das 2. Perfeito. Bettina, eu quero que você saiba que Miguel e eu só queremos o que é melhor para você. Nós somos família e a família cuida uns dos outros. Depois que eu desliguei, sentei na minha cozinha, encarando o dispositivo de gravação, me sentindo enjoada.
A mulher naquela ligação tinha soado genuinamente carinhosa, genuinamente preocupada. Se eu não soubesse o que ela estava realmente planejando, eu teria ficado emocionada com a atenção dela. Liguei para Daniel para contar sobre a conversa. Ela mordeu a isca, ele disse com satisfação. Ela está vindo avaliar sua situação de moradia na quarta-feira. Bettina, isso vai ser difícil, mas eu preciso que você faça a casa parecer que você está tendo dificuldades para mantê-la. O que você quer dizer? Deixe algumas louças na pia, talvez coloque algumas contas no balcão da cozinha. Faça parecer que você está tendo problemas para lidar com a papelada. Nada muito dramático, mas o suficiente para apoiar a narrativa dela de que você precisa de supervisão. A ideia de deliberadamente fazer minha casa parecer negligenciada era quase fisicamente dolorosa. Heitor e eu sempre mantivemos nossa casa impecável, e manter esse padrão tinha sido uma das maneiras de honrar a memória dele. Mas eu entendi a estratégia. A segunda e a terça-feira passaram devagar. Eu me peguei lembrando dos primeiros anos do casamento de Miguel e Patrícia, tentando entender quando as coisas tinham mudado, quando a mulher que eu pensava que era uma nora amorosa tinha revelado sua verdadeira natureza. Miguel tinha conhecido Patrícia quando ele tinha 36 anos, trabalhando como consultor financeiro em uma grande empresa no centro. Ele tinha tido azar no amor, uma série de relacionamentos que nunca deram certo, e Heitor e eu tínhamos começado a nos preocupar que ele nunca encontraria alguém para se casar. Quando ele trouxe Patrícia para nos conhecer, eu fiquei imediatamente impressionada com o quão bonita e elegante ela era. Ela trabalhava como acompanhante particular para clientes idosos, ajudando-os com as atividades diárias e fornecendo apoio emocional. Parecia uma profissão tão carinhosa, e ela falava sobre seus clientes com um calor e uma preocupação aparentes. Eu amo trabalhar com adultos mais velhos. Ela nos disse naquele primeiro jantar. Eles têm tanta sabedoria e experiência de vida. Eu sinto que aprendo algo novo todos os dias com as pessoas que eu cuido. Heitor ficou encantado com ela imediatamente. Ela é boa para você, ele disse a Miguel depois. Ela tem conteúdo, não é como algumas daquelas outras garotas com quem você saiu. O casamento foi lindo, realizado no Clube Elegance, o mesmo lugar onde eu quase tinha caído na armadilha de Patrícia. Eu me lembro de dançar com Miguel na recepção, dizendo a ele o quão orgulhosa eu estava do homem que ele tinha se tornado. O quão feliz eu estava por ele ter encontrado alguém que o amaria e cuidaria dele. Ela é especial, mãe, ele tinha dito, me girando pela pista de dança. Eu nunca me senti assim por ninguém antes. Nos primeiros anos do casamento deles, Patrícia realmente parecia especial. Ela era atenciosa com Heitor e comigo, lembrando de aniversários, trazendo presentes atenciosos, se juntando a nós para as comemorações de feriados. Quando Emília nasceu, ela foi generosa em compartilhar o bebê conosco, me deixando cuidar e ajudar com a criança. Mas, olhando para trás agora, eu podia ver as mudanças sutis que tinham começado. Mesmo naquela época, Patrícia sempre tinha razões para as visitas serem encurtadas, para as reuniões de família precisarem ser agendadas de acordo com as preferências dela. Ela gradualmente assumiu o planejamento das refeições de feriados, movendo-as da nossa casa para a deles. E então, eventualmente, para restaurantes onde a conversa era mais controlada e as tradições familiares íntimas foram perdidas. Depois que João nasceu, as mudanças se tornaram mais pronunciadas. Patrícia começou a sugerir que Heitor e eu estávamos ficando mais velhos e poderíamos achar cansativo acompanhar crianças pequenas. Nossas tarefas de cuidar de crianças foram reduzidas e então eliminadas por completo. Os jantares em família se tornaram mensais em vez de semanais, e depois ainda menos frequentes. Quando Heitor foi diagnosticado com câncer de pulmão há 3 anos, eu esperava que Patrícia fosse solidária, que nos ajudasse a navegar pelos meses difíceis que viriam. Em vez disso, ela pareceu se afastar de nós ainda mais. Ela raramente visitava Heitor durante os tratamentos dele, sempre tendo conflitos com a agenda de trabalho dela ou com compromissos das crianças. Eu me lembro de um incidente em particular, cerca de 6 meses antes de Heitor morrer. Ele estava tendo uma semana difícil, enfraquecido pela quimioterapia e lutando com a dor. Eu liguei para Miguel para perguntar se ele poderia nos visitar.
Heitor sempre se animava quando via o filho. Eu vou verificar com a Patrícia sobre a nossa agenda, Miguel tinha dito. Verificar com a Patrícia. Miguel, seu pai está morrendo. Por que você precisa verificar com alguém? Houve uma longa pausa. Mãe, você sabe como nós somos ocupados com as atividades das crianças. Patrícia gerencia nossa agenda e eu não quero atrapalhar o planejamento dela. Quando foi que meu filho se tornou alguém que precisava da permissão da esposa para visitar seu pai moribundo? Quando foi que Patrícia se tornou a guardiã dos nossos relacionamentos familiares? Heitor morreu numa terça-feira de manhã em fevereiro. Eu estava segurando a mão dele sozinha porque Patrícia tinha convencido Miguel de que seria muito traumático para as crianças ficarem por perto. Muita tristeza. E Miguel não deveria deixar Patrícia lidar com as rotinas da hora de dormir sozinha. O enterro foi a última vez que eu me senti verdadeiramente conectada a Miguel e Patrícia. Em nosso luto compartilhado, parecia que nós poderíamos encontrar o caminho de volta para sermos uma família. Patrícia ajudou com os arranjos. Miguel fez um lindo discurso e por alguns dias eu me senti apoiada e amada. Mas em questão de semanas após o enterro, o isolamento começou. As ligações se tornaram mais curtas e menos frequentes. Convites para eventos familiares secaram. Quando eu pedia para passar tempo com Emília e João, sempre havia complicações. Eles tinham brincadeiras agendadas, treinos de esportes, lição de casa que não podia ser interrompida. No verão, eu estava vendo meus netos talvez uma vez por mês, e essas visitas eram sempre breves e supervisionadas. Patrícia ficava na sala, direcionando conversas e cortando as visitas quando ela decidia que as crianças estavam ficando cansadas ou superestimuladas. Eu comecei a sentir como se estivesse desaparecendo da vida da minha própria família. No 9º aniversário de Emília, em março, eu fui sentada em uma mesa separada da família. Quando João perdeu seu primeiro dente em abril, eu soube por uma postagem no Facebook, em vez de uma ligação. No momento em que Patrícia ligou sobre o jantar no Clube Elegance, eu estava tão solitária e desesperada por uma conexão que eu ignorei todos os sinais de alerta. Agora, sentada na minha cozinha, numa terça-feira à noite, eu percebi que a morte de Heitor não tinha apenas levado meu marido. Tinha sido o começo do plano de Patrícia para me eliminar completamente. Com Heitor fora, eu não estava mais protegida por sua presença. Não era mais essencial para a felicidade de Miguel. Eu tinha me tornado um ativo a ser gerenciado e, eventualmente, colhido. A quarta-feira à tarde chegou, cinzenta e fria. Passei a manhã me preparando com relutância para a visita de Patrícia, deixando algumas louças na pia, espalhando algumas correspondências não abertas na bancada da cozinha, deliberadamente não arrumando minha cama. Isso ia contra todo o instinto que eu tinha, mas as instruções de Daniel tinham sido claras. Eu precisava parecer estar tendo dificuldades com os cuidados básicos. Exatamente às 2, ouvi o carro de Patrícia na garagem. Pela janela, a observei se aproximar da casa, notando como os olhos dela já estavam escaneando o exterior, o quintal, procurando por sinais de negligência que ela pudesse documentar. Abri a porta antes que ela pudesse bater, me certificando de parecer um pouco atrapalhada e desorganizada. Patrícia, olá. Que bom que você pôde vir. Eu estava arrumando as coisas, mas tenho medo que a casa esteja um pouco bagunçada. Oh, Bettina, não se preocupe com isso, ela disse. Mas eu podia vê-la fazendo um inventário da minha aparência. Eu tinha deliberadamente vestido um vestido mais velho, deixado meu cabelo um pouco bagunçado, pulado minha maquiagem leve e habitual. Como você está se sentindo? Estou bem, eu acho. Alguns dias são mais difíceis que outros. Você gostaria de um café? Eu acho que tem um pronto. Embora eu não consiga me lembrar quando eu o fiz. Eu a guiei para a cozinha, onde ela imediatamente notou as louças na pia, as contas espalhadas, a aura geral de alguém que não estava dando conta das tarefas domésticas. Bettina, você tem se alimentado bem, cuidado de si mesma. Eu tento, eu disse, injetando uma nota de incerteza na minha voz. Às vezes eu esqueço as horas das refeições ou começo a fazer algo e me distraio. Ontem, eu acho que deixei o fogão ligado por horas depois que eu terminei de cozinhar. Isso era completamente falso. Eu nunca tinha deixado o fogão ligado na minha vida, mas os olhos de Patrícia se iluminaram de interesse.
Isso é preocupante, Bettina. Isso poderia ser perigoso. Eu servi o café com as mãos deliberadamente trêmulas, me certificando de derramar um pouco no balcão. Eu sei, às vezes eu me preocupo com o que pode acontecer morando sozinha nesta casa grande. Sem ninguém para me checar. Bem, você não está completamente sozinha. Miguel e eu estamos aqui para você. Mas enquanto nós nos sentávamos à mesa da minha cozinha, as perguntas de Patrícia se tornaram cada vez mais intrusivas. Ela queria saber sobre minhas rotinas diárias, meus cuidados médicos, minha gestão financeira. Ela perguntou sobre meus remédios, se eu estava em dia com o pagamento das contas, se eu estava dirigindo com segurança. Cada pergunta era formulada com uma preocupação aparente, mas eu podia sentir a mente calculista por trás de sua fachada carinhosa. Ela estava montando um caso, documentando evidências do meu suposto declínio. O momento mais perturbador veio quando ela começou a falar sobre meu futuro. Bettina, eu tenho pensado sobre a sua situação de moradia. Esta casa é realmente grande demais para uma pessoa. Você já considerou algo menor, mais fácil de gerenciar? Eu pensei sobre isso, eu menti. Mas esta casa tem tantas memórias de Heitor, eu não sei se eu aguentaria ir embora. Eu entendo o apego emocional. Mas, falando de forma prática, existem algumas comunidades ótimas para idosos agora. Lugares onde você não teria que se preocupar com a manutenção, onde haveria pessoas por perto para ajudar se você precisasse de algo. Comunidades para idosos. Ela já estava planejando me colocar em algum lugar enquanto ela e Miguel tomavam controle dos meus bens. Algumas delas até têm unidades de cuidados de memória, ela continuou, para pessoas que estão começando a ter dificuldades cognitivas. A forma casual como ela soltou essa frase, unidades de cuidados de memória, me deu calafrios. Ela estava plantando sementes, me preparando para a ideia de que eu poderia precisar de cuidados institucionais. Enquanto Patrícia se preparava para ir embora, ela me abraçou com o que parecia ser um afeto genuíno. Bettina, eu quero que você saiba que Miguel e eu somos muito gratos por ter você em nossas vidas. Nós sempre vamos cuidar de você, não importa o que aconteça. Depois que ela foi embora, sentei na minha cozinha, me sentindo suja, contaminada por sua falsa bondade. Eu tinha acabado de participar da minha própria destruição, ajudado a construir o caso que seria usado para roubar minha liberdade. Mas eu também senti outra coisa, uma determinação crescente de fazer com que o plano de Patrícia fracassasse espetacularmente. Naquela noite, eu liguei para Daniel para relatar sobre a visita. Ela está se movendo mais rápido do que eu esperava. Ele disse depois que eu descrevi nossa conversa. As perguntas sobre comunidades para idosos, os comentários sobre cuidados de memória, ela já está te posicionando para um lugar em uma instituição. Daniel, eu não sei por quanto tempo mais eu consigo fingir que estou confusa e indefesa. Isso me faz sentir como se eu estivesse traindo a memória de Heitor, traindo tudo o que nós construímos juntos. Bettina, você não está traindo nada. Você está lutando da única forma possível contra alguém que destruiria sua vida por dinheiro. Heitor ficaria orgulhoso da sua coragem. O que acontece em seguida? Em seguida, nós começamos a coletar nossas próprias evidências. Eu quero que você documente cada interação que você tiver com Patrícia e Miguel. Grave as ligações quando possível. Anote as conversas. E Bettina, eu acho que é hora de fazer algumas mudanças nos seus documentos legais. Que tipo de mudanças? A voz de Daniel carregava uma nota de satisfação. O tipo que vai garantir que Patrícia nunca consiga colocar as mãos no seu dinheiro. Não importa o que aconteça com o processo de tutela. Enquanto eu me preparava para dormir naquela noite, olhei ao redor da casa que Heitor e eu havíamos compartilhado por 23 anos. Patrícia queria tirar isso de mim, me reduzir a uma velha indefesa em alguma instituição, enquanto ela vivia no luxo como o produto da minha vida. Mas ela tinha feito um erro de cálculo crucial. Ela tinha subestimado a mulher que ela estava tentando destruir. E esse erro iria custar a ela tudo. A ligação de Miguel veio na sexta-feira de manhã, exatamente como Daniel tinha previsto. Patrícia tinha claramente reportado sobre minha condição em declínio e agora eles estavam prontos para passar para a próxima fase do plano deles. Mãe, eu acho que nós precisamos ter uma conversa séria sobre a sua situação de moradia. A voz dele era diferente, clínica, distante, como se ele estivesse discutindo uma transação de negócios em vez da vida de sua mãe.
Eu segurei o telefone mais forte com o dispositivo de gravação que Daniel tinha me dado já ligado. O que você quer dizer, meu bem? Patrícia me contou sobre a visita dela na quarta-feira. Ela está preocupada com algumas das coisas que ela observou. A bagunça na cozinha, você esquecendo do fogão, a confusão sobre suas rotinas. Cada palavra parecia uma faca. Meu próprio filho estava construindo um caso contra mim baseado em mentiras que eu tinha sido forçada a contar. Eu tenho tido alguns dias difíceis, eu disse, mantendo o roteiro que Daniel e eu havíamos preparado. Às vezes eu me sinto sobrecarregada, gerenciando tudo sozinha. É exatamente por isso que nós precisamos conversar. Eu estou indo aí hoje à tarde por volta das 4. Patrícia estará comigo. Claro, Patrícia estaria com ele. Ela não iria querer perder a oportunidade de me ver atuar no meu papel de mãe indefesa, em declínio. Depois que Miguel desligou, eu liguei para Daniel imediatamente. Eles estão vindo hoje à tarde para ter uma conversa séria sobre a minha situação de moradia. Eu acho que é isso. O empurrão final para me fazer concordar com a tutela. Perfeito. Bettina, eu quero que você os deixe fazer a proposta deles. Não resista muito. Queremos que eles se sintam confiantes de que você é maleável e facilmente manipulada, mas também não concorde com nada imediatamente. Diga a eles que você precisa de tempo para pensar. E se eles me pressionarem para assinar algo? Sob nenhuma circunstância você deve assinar nada. Se eles pressionarem demais, isso na verdade funciona a nosso favor. Mostra que as verdadeiras intenções deles não são sobre o seu bem-estar. Naquela tarde, eu passei 1 hora preparando a casa para parecer com a de alguém que estava lutando. Mais louças na pia, jornais espalhados nas mesas, uma pilha de roupa lavada deixada pela metade no sofá. Isso me deixava enjoada, mas eu sabia que era necessário. Precisamente às 4, ouvi 2 portas de carro baterem na minha garagem. Pela janela, eu podia ver Miguel e Patrícia caminhando em direção à minha porta da frente, ambos carregando pastas e com uma expressão sombriamente determinada. Abri a porta antes que eles pudessem bater, tentando parecer um pouco confusa sobre o horário. Miguel, Patrícia, vocês já estão aqui. Eu achei que você tinha dito 5. Nós dissemos 4, mãe. O tom de Miguel era paciente, mas condescendente. A forma como você falaria com uma criança. Podemos entrar? Eu os guiei para a sala de estar, notando como os olhos de Patrícia imediatamente varreram o espaço, catalogando a desordem deliberada que eu havia criado. Ela trocou um olhar significativo com Miguel. Bettina, nós estamos aqui porque nós te amamos e estamos preocupados. Patrícia começou, a voz dela escorrendo com falsa preocupação. No outro dia, quando eu te visitei, eu notei algumas coisas que sugerem que você pode estar tendo dificuldades para se virar sozinha. Que tipo de coisas? Eu perguntei, embora eu já soubesse. Miguel se inclinou para frente, com a expressão séria. Mãe, Patrícia me contou sobre as louças se acumulando, a correspondência espalhada, o incidente de deixar o fogão ligado. Esses não são problemas normais da idade. São sinais de declínio cognitivo que poderiam ser perigosos. Declínio cognitivo. A frase me atingiu como um tapa. Meu próprio filho estava me diagnosticando com demência, com base nas observações fabricadas de Patrícia. Eu tenho dias bons e dias ruins, eu disse baixinho. Desde que seu pai morreu, às vezes eu me sinto desorientada. Nós entendemos isso, Patrícia disse, esticando a mão para acariciar a minha em um gesto que me dava arrepios. É por isso que nós achamos que pode ser a hora de considerar algum apoio adicional. Miguel abriu sua pasta e tirou um panfleto brilhante. Mãe, nós temos pesquisado algumas opções para você. Tem uma comunidade de idosos maravilhosa chamada Vila Serenidade, a cerca de 20 minutos daqui. Eles têm diferentes níveis de cuidado, desde moradia independente até assistência em tempo integral. Peguei o panfleto com as mãos trêmulas, não de medo, mas de raiva. A Vila Serenidade parecia agradável o suficiente nas fotos, mas eu podia ver o subtexto claramente. Eles queriam me colocar em um depósito lá enquanto eles tomavam controle da minha vida. Parece muito bom, eu disse, porque era isso que eles esperavam ouvir. Mas eu não tenho certeza se estou pronta para ir embora desta casa. Heitor e eu temos tantas memórias aqui. Patrícia e Miguel trocaram outro olhar e eu pude ver a frustração passar pelo rosto de Patrícia.
Betina, nós entendemos o apego emocional, Patrícia disse. Mas nós temos que ser práticos. Esta casa está se tornando demais para você manter. E se algo acontecesse, se você caísse ou tivesse uma emergência médica ou esquecesse de desligar o fogão, não teria ninguém aqui para ajudar. E vocês? Vocês não poderiam me checar mais frequentemente? A pergunta ficou no ar por um momento antes de Miguel responder. Mãe, Patrícia e eu temos vidas ocupadas. Nós temos as crianças, nosso trabalho, nossas próprias responsabilidades. Nós não podemos vir aqui todos os dias para ter certeza de que você está bem. Lá estava. A honestidade brutal por baixo de toda a preocupação deles. Eu era um fardo, um incômodo que precisava ser gerenciado de forma eficiente. Além disso, Patrícia adicionou, na Vila Serenidade você teria pessoas por perto o tempo todo. Você não estaria mais solitária. Ela disse isso como se minha solidão fosse uma falha de caráter, em vez de algo que eles tinham deliberadamente criado ao me excluir sistematicamente da vida familiar. A outra vantagem, Miguel continuou, é que nós poderíamos te ajudar a gerenciar suas finanças de forma mais eficaz. Patrícia tem experiência com cuidados de idosos. Ela sabe como garantir que seu dinheiro seja usado com sabedoria para as suas necessidades. Patrícia tem experiência com cuidados de idosos. Eu quase ri da ironia. De acordo com a pesquisa de Daniel, Patrícia tinha experiência em manipular pessoas idosas e roubar seus bens. Eu não sei, eu disse, tentando soar incerta em vez de furiosa. Esta é uma decisão tão grande. Eu preciso de tempo para pensar sobre isso. A mandíbula de Miguel se contraiu quase imperceptivelmente. Mãe, eu não acho que você entenda o quão séria esta situação é. Patrícia e eu estamos tentando te ajudar antes que algo terrível aconteça. Que tipo de coisa terrível? Patrícia se inclinou para a frente, com a expressão séria. Betina, e se você tivesse um derrame ou um ataque cardíaco sozinha nesta casa? E se você caísse e não conseguisse chegar a um telefone? E se você esquecesse de pagar suas contas ou ficasse confusa com seus remédios? Cada desastre hipotético era projetado para me fazer sentir indefesa e com medo, mas em vez de medo, eu senti uma raiva fria crescendo no meu peito. Eu acho que essas coisas poderiam acontecer, eu disse com cuidado. É por isso que nós achamos que seria melhor se nós assumíssemos um pouco da responsabilidade pelo seu cuidado, Miguel disse. Nós poderíamos cuidar das suas finanças, garantir que suas contas sejam pagas, coordenar seus cuidados médicos. Isso tiraria tanta pressão de você. Cuidar das suas finanças, coordenar seus cuidados médicos. Eles estavam descrevendo o controle total sobre a minha vida, apresentado como uma gentileza. Como isso funcionaria exatamente? Patrícia tirou outra pasta. Nós já falamos com um advogado sobre a criação de um acordo de tutela. É um processo legal que nos permitiria tomar decisões em seu nome quando você não for capaz de tomá-las por si mesma. Mas eu sou capaz de tomar minhas próprias decisões. Você é? A voz de Miguel era cortante agora, a paciência dele se esgotando. Mãe, você saiu de um jantar em família no meio da refeição porque seu advogado ligou. Você esqueceu a que horas nós viríamos hoje. Você está morando em uma casa que está caindo aos pedaços porque você não consegue dar conta da manutenção básica. Cada acusação me atingiu porque elas eram baseadas em situações que Patrícia tinha orquestrado ou que eu tinha encenado para o benefício deles. Mas Miguel não sabia disso. Ele genuinamente acreditava que eu estava desmoronando. Eu sei que eu tenho tido dificuldades, eu disse baixinho, mas eu não estou pronta para desistir da minha independência. A máscara de Patrícia escorregou por um momento e eu vi um lampejo de irritação em seu rosto. Betina, a independência é um luxo que você pode não ser capaz de se dar por muito mais tempo. Nós estamos tentando te ajudar a fazer a transição para uma situação de moradia mais segura e apropriada enquanto você ainda tem alguma escolha sobre o assunto. A ameaça era sutil, mas clara. Concorde com o plano deles agora ou tenha ele imposto a você depois. E se eu disser não? Eu perguntei. E se eu quiser ficar nesta casa e gerenciar minhas próprias coisas? Miguel e Patrícia trocaram um longo olhar e eu pude vê-los se comunicando em silêncio. Finalmente, Miguel falou. Mãe, se você não for capaz de tomar decisões sensatas sobre o seu bem-estar, então a decisão pode não ser inteiramente sua. Lá estava a ameaça final.
Se eu não obedecesse voluntariamente, eles me declarariam incapaz e forçariam a obediência. Vocês estão me ameaçando, Miguel? Eu estou tentando te ajudar, mãe. Nós dois estamos. Mas se você vai ser teimosa em aceitar ajuda, então nós podemos ter que explorar outras opções. Patrícia colocou a mão no braço de Miguel, um gesto de aviso. Eles tinham revelado demais, pressionado demais, mas o estrago estava feito. Eu tinha ouvido meu próprio filho ameaçar me internar à força se eu não abrisse mão da minha independência voluntariamente. Eu acho que nós deveríamos dar um tempo para sua mãe processar o que nós discutimos, Patrícia disse suavemente. Isso é muita coisa para assimilar de uma vez. Sim, eu concordei, me levantando em pernas instáveis. Eu preciso pensar sobre tudo o que vocês disseram. Miguel também se levantou, sua expressão suavizando um pouco. Mãe, eu espero que você entenda que nós estamos fazendo isso porque nós te amamos. O pai iria querer que nós cuidássemos de você. A menção de Heitor foi como um golpe físico. Como ele ousa invocar a memória de seu pai para justificar essa traição? Seu pai iria querer que eu fosse feliz, eu disse baixinho. Ele iria querer que eu fosse tratada com respeito e dignidade. Claro, Patrícia disse rapidamente. É exatamente isso que nós queremos também. Enquanto eles se preparavam para ir embora, Patrícia me deu outro de seus abraços sufocantes. Bettina, eu quero que você saiba que, aconteça o que acontecer, Miguel e eu vamos garantir que você seja cuidada. Nós somos sua família, e a família se cuida. Depois que eles foram embora, eu sentei na minha sala de estar, encarando o panfleto da Vila Serenidade. As fotos mostravam pessoas idosas, sorrindo envolvidas em atividades, comendo refeições em uma sala de jantar comum, sentadas em cadeiras confortáveis, lendo ou assistindo televisão. Parecia agradável o suficiente, mas eu sabia que seria uma prisão, um lugar onde eu seria confinada enquanto Patrícia e Miguel vendiam minha casa e gastavam meu dinheiro. Mas a parte mais devastadora não era a ameaça à minha liberdade ou minhas finanças. Era a percepção de que eu tinha perdido completamente meu filho. O Miguel, que tinha acabado de sair da minha casa, não era o menino que eu tinha criado. Não era o jovem que tinha dançado comigo em seu casamento e prometido sempre me amar e me respeitar. Esse Miguel tinha sido substituído por alguém que me via como um problema a ser resolvido, um ativo a ser gerenciado, um incômodo a ser descartado de forma eficiente. Patrícia não tinha apenas se casado com meu filho. Ela tinha sistematicamente o destruído, o transformando em um cúmplice em seu plano. Peguei meu telefone e liguei para Daniel. Como foi? Ele perguntou imediatamente. Eles me ameaçaram, Daniel. Miguel realmente ameaçou me declarar incapaz se eu não concordar com o plano de tutela deles. Perfeito. Você gravou? Cada palavra. Bettina, o que eles acabaram de fazer é chamado de coerção e é ilegal em processos de tutela. Eles essencialmente admitiram que a preocupação deles com seu bem-estar é falsa. Eles estão dispostos a te forçar a obedecer, independentemente dos seus desejos. Daniel, eu preciso te perguntar uma coisa, e eu quero uma resposta honesta. Claro? Existe alguma chance de que Miguel realmente acredite que ele está me ajudando? De que Patrícia o convenceu de que eu realmente estou perdendo a cabeça? Daniel ficou quieto por um momento. Bettina, eu tenho pensado nessa mesma pergunta com base no que você me contou sobre o comportamento dele no último ano. Eu acho que Patrícia tem alimentado ele com uma narrativa cuidadosamente construída sobre o seu declínio. Ele pode realmente acreditar que você precisa de ajuda, mas isso desculpa o que ele acabou de fazer? Isso desculpa ameaçar a própria mãe? Não, não desculpa. Se ele acredita nas mentiras de Patrícia ou não, ameaçar te internar à força porque você não vai concordar em abrir mão da sua independência é cruel e provavelmente ilegal. Fechei meus olhos, sentindo o peso da traição se acomodar sobre mim como um cobertor pesado. Mesmo que Miguel achasse que estava agindo no meu melhor interesse, ele tinha escolhido a versão da realidade de Patrícia em vez de suas próprias observações. A manipulação de sua esposa em vez dos protestos de sua mãe. O que nós fazemos agora? Agora nós ativamos nossa armadilha. Bettina, eu quero que você ligue para a Patrícia amanhã e diga a ela que você decidiu aceitar a ajuda deles.
Diga a ela que você quer visitar a Vila Serenidade e que você está pronta para discutir os arranjos de tutela. Isso não vai dar a eles o que eles querem? Não exatamente. Porque enquanto eles pensam que estão ganhando, nós estaremos documentando tudo o que eles fizerem. E quando chegar a hora de eles enfrentarem as consequências das ações deles, nós teremos todas as evidências que nós precisamos. Naquela noite, eu deitei na cama que eu tinha compartilhado com o Heitor por 23 anos, encarando o teto e pensando na conversa com Miguel e Patrícia. Amanhã, eu ligaria para eles e fingiria me render. Eu faria o papel da velha derrotada e obediente que eles queriam que eu fosse. Mas, bem lá no fundo, eu não era mais aquela mulher. Eu era alguém mais dura, mais forte, mais determinada do que eu jamais tinha sido antes. Patrícia achava que ela tinha me quebrado, que ela tinha conseguido virar meu próprio filho contra mim e me isolar de qualquer fonte de apoio. Ela achava que eu estava sozinha e indefesa, pronta para ser colhida como uma plantação que ela tinha cuidado com esmero. Ela não tinha ideia de que o pior pesadelo dela estava prestes a começar. E tudo começaria com uma única ligação na qual eu daria a ela exatamente o que ela achava que queria. A armadilha estava armada. Tudo com o que restava era assistir ela cair nela. O sábado de manhã chegou com uma frieza que combinava com a minha recém-descoberta determinação. Eu sentei à mesa da minha cozinha, com o telefone na minha frente como uma arma que eu estava me preparando para usar. Daniel tinha me instruído cuidadosamente para esta ligação. Ela precisava soar como uma rendição genuína, uma capitulação completa aos planos de Patrícia e Miguel. Às 9, eu disquei o número de Patrícia. Betina! A voz dela estava imediatamente quente, quase triunfante. Ela estava esperando por esta ligação. Como você está se sentindo nesta manhã? Eu não dormi muito bem, eu disse, injetando uma nota de derrota na minha voz. Eu continuei pensando em tudo o que você e Miguel disseram ontem. Ah, querida, eu tenho certeza que foi esmagador. Esses tipos de decisões nunca são fáceis. Patrícia, eu acho que talvez você esteja certa. Talvez eu realmente precise de ajuda. Houve uma pausa e eu quase podia ouvir a satisfação de Patrícia pelo telefone. Betina, isso exige tanta coragem para admitir. Eu estou orgulhosa de você por ser honesta sobre a sua situação. Orgulhosa de mim? Como se reconhecer minha suposta fraqueza fosse algum tipo de virtude. Eu estava pensando se nós poderíamos visitar aquele lugar que você me mostrou, a Vila Serenidade. Eu gostaria de vê-lo pessoalmente antes de tomar qualquer decisão final. Claro, isso é uma abordagem tão sensata. Na verdade, eu tive a liberdade de ligar para eles ontem, e eles têm disponibilidade para um tour esta tarde se você estiver disposta a ir. Ela já tinha ligado para eles antes mesmo de eu concordar com qualquer coisa. Patrícia estava seguindo com seus planos. Esta tarde pode ser muito em cima da hora, eu disse, tentando soar ansiosa e sobrecarregada. Nós poderíamos talvez ir na segunda-feira? Eu acho que preciso de um dia para me preparar mentalmente. A segunda-feira seria perfeito. Eu ligo para eles de novo e agendo. Betina, eu quero que você saiba o quão aliviados Miguel e eu estamos por você estar aberta a receber a ajuda que você precisa. Sobre a outra coisa que você mencionou, o arranjo de tutela. Como isso funcionaria exatamente? A voz de Patrícia se tornou profissional, eficiente. É, na verdade, bem simples. Nós nos encontraríamos com um advogado que nos ajudaria a preencher a papelada. Então, haveria uma breve audiência, onde um juiz revisaria a sua situação e aprovaria o arranjo. É realmente apenas uma formalidade. Uma formalidade. Ela fez isso soar como renovar uma carteira de motorista em vez de assinar a perda dos meus direitos fundamentais como adulta. Eu precisaria de meu próprio advogado para algo assim? Oh, Betina, isso não é necessário. Miguel e eu estaríamos cuidando dos seus interesses. Ter seu próprio advogado apenas complicaria as coisas e tornaria o processo mais caro. Claro, ela não queria que eu tivesse representação legal independente. Isso poderia interferir nos planos dela. Eu acho que faz sentido, eu disse. Você e Miguel sabem o que é melhor para mim. Nós sabemos, querida, nós realmente sabemos.
Depois que eu desliguei, eu imediatamente liguei para Daniel para relatar sobre a conversa. Ela está se movendo ainda mais rápido do que esperávamos, ele disse, ligando para a Vila Serenidade antes de você concordar em visitar, aconselhando você a não ter seu próprio advogado. Ela está mostrando o jogo dela agora. Daniel, e se ela estiver gravando nossas conversas também? E se ela estiver montando o próprio caso de que eu sou incapaz? Deixa ela tentar. Bettina, lembre-se de que você não é realmente incapaz. Qualquer avaliação objetiva mostraria que você é mentalmente afiada e capaz de gerenciar suas próprias coisas. O caso dela depende inteiramente de evidências fabricadas e mentiras. Falando nisso, o que você quis dizer no outro dia sobre fazer mudanças nos meus documentos legais? A voz de Daniel carregava uma nota de satisfação. Bettina, esta manhã eu vou te ajudar a fazer o que é chamado de um fundo irrevogável. Você vai transferir todos os seus bens, sua casa, suas economias, seus investimentos para uma entidade legal que Patrícia e Miguel nunca poderão tocar, não importa o que aconteça com os processos de tutela. Meu coração pulou uma batida. Isso é legal? Completamente legal, desde que você esteja mentalmente capaz quando assinar os documentos. E Bettina, nós vamos ter essa capacidade verificada de forma independente por um psiquiatra que não tem conexão com Patrícia ou os planos dela. Mas o que acontece comigo? Como eu vivo se todo o meu dinheiro está em um fundo? O fundo vai te pagar uma renda mensal pelo resto da sua vida. Você terá tudo o que precisa, mas o principal estará protegido. E aqui está a parte linda. Quando Patrícia e Miguel tentarem reivindicar seus bens como seus tutores, eles vão descobrir que não há bens para reivindicar. Senti uma onda de satisfação feroz. Eles vão descobrir que eu os enganei. Não apenas os enganou, Bettina. Você terá armado uma armadilha que irá expor as verdadeiras intenções deles para o sistema legal. Quando eles perceberem que não há dinheiro para roubar, a máscara de preocupação deles vai cair completamente. Na segunda-feira de manhã, eu me encontrei com Daniel no escritório da doutora Sandra Dutra, a psiquiatra geriátrica que tinha originalmente o alertado sobre o plano de Patrícia. A doutora Dutra era uma mulher de rosto bondoso, de 50 e poucos anos, que me deixou à vontade imediatamente. Senhora Bettina, eu quero me desculpar pela situação em que a senhora foi colocada. Quando Patrícia me procurou para uma avaliação de capacidade, algo na abordagem dela levantou bandeiras vermelhas. Que tipo de bandeiras vermelhas? A maioria dos familiares que estão genuinamente preocupados com a capacidade mental de um ente querido fica relutante em fazer processos formais. Eles esperam encontrar outras soluções, formas de fornecer apoio sem tirar a independência. Mas Patrícia parecia ansiosa por uma avaliação rápida e uma tutela imediata. Isso geralmente é um sinal de motivação financeira em vez de um cuidado genuíno. A doutora Dutra conduziu um exame completo, testes de memória, exercícios de resolução de problemas, perguntas sobre meu funcionamento diário. O processo inteiro levou 2 horas e, no final, ela sorriu. Senhora Bettina, a senhora é claramente mentalmente capaz e apta a gerenciar seus próprios assuntos. Eu terei prazer em fornecer a documentação escrita desse fato. Depois da avaliação psiquiátrica, Daniel e eu fomos para o escritório dele para assinar os documentos do fundo. Enquanto eu assinava meu nome nos papéis que protegeriam as economias da minha vida do plano de Patrícia, senti um profundo alívio. E agora? Eu perguntei. Agora nós esperamos Patrícia fazer a próxima jogada dela. E Bettina, eu quero que você saiba que, aconteça o que acontecer, você vai ficar bem. Você terá uma renda segura, um lugar seguro para viver e pessoas que se importam com o seu bem-estar. Naquela tarde, Patrícia me pegou para nossa visita à Vila Serenidade. Ela estava vestida profissionalmente, como uma mulher de negócios fechando um acordo importante, o que eu acho que era exatamente o que ela pensava que estava fazendo. Como você está se sentindo sobre hoje? Ela perguntou enquanto dirigíamos. Nervosa, eu disse honestamente. Esta é uma mudança tão grande. A mudança é sempre difícil, mas às vezes é necessária para o nosso próprio bem. A Vila Serenidade era exatamente o que eu tinha esperado do panfleto. Uma instalação bem cuidada com áreas comuns agradáveis e funcionários alegres.
A diretora, a senhora Farias, nos deu um tour abrangente, nos mostrando diferentes tipos de acomodações, desde apartamentos de moradia independente até quartos de cuidados integrais. Que nível de cuidado a senhora acha que seria apropriado? A senhora Farias perguntou a Patrícia como se eu não estivesse ali. Nós estamos pensando em moradia assistida para começar. Patrícia respondeu. Betina tem tido algumas dificuldades com tarefas diárias e nós queremos ter certeza de que ela tem apoio disponível quando ela precisar. Algumas dificuldades com tarefas diárias. Patrícia já estava reescrevendo minha história, criando uma narrativa de declínio que justificaria as decisões dela. Enquanto nós visitamos a unidade de cuidados de memória, eu notei Patrícia prestando atenção especial às medidas de segurança. Portas trancadas, supervisão de funcionários, acesso limitado ao exterior. Ela estava avaliando isso como uma prisão em potencial, não uma casa. Os residentes de cuidados de memória parecem muito contentes, Patrícia observou para a senhora Farias. Sim, muitas famílias acham reconfortante saber que seus entes queridos estão em um ambiente seguro, onde eles não podem se perder ou ficar confusos. Não podem se perder, não podem ficar confusos, não podem sair. No caminho para casa, Patrícia foi efusiva em seus elogios à instalação. Não pareceu maravilhoso, Betina? Todas aquelas atividades, os funcionários amigáveis, a linda sala de jantar. Eu acho que você seria muito feliz lá. Pareceu muito bom, eu concordei. Quando algo assim aconteceria? Bem, nós gostaríamos de ter a papelada de tutela finalizada primeiro. Assim, nós podemos lidar com todos os arranjos para você. Garantir que tudo ocorra sem problemas. Quanto tempo esse processo geralmente leva? O advogado disse que nós provavelmente poderíamos ter tudo completado em 2 semanas se nós nos movermos rapidamente. 2 semanas. Patrícia estava planejando ter controle total sobre a minha vida em 2 semanas. Naquela noite, Miguel ligou para saber como tinha sido a visita. Mãe, Patrícia disse que você realmente gostou da Vila Serenidade. Eu fico tão feliz que você está se abrindo para esta mudança. Ainda é assustador, Miguel, mas eu sei que você e Patrícia têm os meus melhores interesses no coração. Nós temos, mãe, nós realmente temos. E eu quero que você saiba que, assim que a tutela for arranjada, você não terá que se preocupar com mais nada. Nós cuidaremos de todas as decisões difíceis, toda a papelada, toda a gestão financeira. Você pode apenas focar em aproveitar sua melhor idade. Minha melhor idade em uma unidade de cuidados de memória trancada enquanto eles gastavam as economias da minha vida. Isso soa como um alívio, eu disse. Eu te amo, mãe. O pai ficaria tão orgulhoso de como você está sendo corajosa com tudo isso. Depois que Miguel desligou, eu sentei na minha cozinha sentindo todo o peso do que estava prestes a acontecer. Em 2 semanas, se tudo corresse de acordo com o plano de Patrícia, eu seria confinada à Vila Serenidade. Minha casa seria vendida, minhas economias estariam sob o controle de Patrícia e Miguel, e eu seria reduzida a uma velha indefesa dependente da generosidade deles para minha sobrevivência. Mas Patrícia tinha feito um erro crucial em sua trama. Ela tinha presumido que eu estava isolada, que eu não tinha ninguém a quem recorrer para pedir ajuda, que Daniel era apenas um vizinho fazendo favores em vez de um advogado habilidoso com décadas de experiência. Na quarta-feira de manhã, eu liguei para Patrícia com o que eu esperava que soasse como boas notícias. Patrícia, eu tenho pensado sobre tudo e eu tomei uma decisão. Eu quero seguir em frente com o arranjo de tutela o mais rápido possível. Oh, Betina, que maravilhoso! Eu estou tão orgulhosa de você por dar este passo. Eu estava pensando, nós poderíamos nos encontrar com um advogado esta semana? Eu gostaria de começar a papelada. Com certeza, deixa eu ligar para Miguel e ver quando ele está disponível. Nós poderíamos provavelmente nos encontrar já na sexta-feira. Na verdade, Patrícia, eu tenho uma confissão para fazer. Eu tenho me sentido tão sobrecarregada com tudo isso que eu pedi para meu vizinho Daniel me ajudar a entender os aspectos legais. Ele é um advogado, né? E eu pensei que seria bom ter alguém para me explicar as coisas em termos simples. Houve uma longa pausa. Betina, eu não acho que isso seja necessário. O advogado que Miguel e eu escolhemos é muito experiente com esses tipos de arranjos. Oh, eu tenho certeza que sim. Daniel apenas se ofereceu para vir junto para me dar apoio moral. Eu espero que esteja tudo bem. Outra pausa, mais longa desta vez.
Eu quase podia ouvir Patrícia calculando, tentando descobrir se a presença de Daniel representava uma ameaça aos planos dela. Claro, Bettina, se isso te faria se sentir mais confortável, Daniel é bem-vindo para se juntar a nós. Mas eu podia ouvir a tensão na voz dela. Pela primeira vez, desde que este plano tinha começado, Patrícia lhe estava lidando com uma variável desconhecida, um profissional legal que poderia fazer perguntas inconvenientes. Naquela tarde, eu me encontrei com Daniel para me preparar para a reunião de sexta-feira. Bettina, é isso. É aqui que Patrícia e Miguel vão revelar as verdadeiras intenções deles. Eu quero que você esteja preparada para o que você vai ouvir. O que você quer dizer? Eles vão te apresentar documentos que essencialmente tiram sua vida. Eles vão tentar te apressar a assinar sem te dar tempo para ler tudo cuidadosamente. E quando eu começar a fazer perguntas sobre os termos e condições, você vai vê-los entrar em pânico. Que tipo de perguntas? Daniel sorriu sombriamente. Perguntas sobre como seu dinheiro será gerenciado? Que restrições serão impostas às suas atividades? O que acontece se você quiser revogar o arranjo de tutela? Perguntas que expõem o fato de que isso não é sobre o seu bem-estar de forma alguma. E quando eles perceberem que eu, na verdade, não tenho nenhum bem para roubar, é aí que a máscara vai cair completamente. É aí que Patrícia vai te mostrar quem ela realmente é. Na quinta-feira à noite, eu sentei na minha poltrona favorita na sala de estar, olhando ao redor da casa que Heitor e eu tínhamos construído juntos. Amanhã. Patrícia achava que ela iria me enganar e me fazer assinar a perda de tudo o que nós tínhamos trabalhado. Ela achava que ela sairia da nossa reunião com o controle total sobre minha vida e meus bens. Em vez disso, ela estava prestes a cair em uma armadilha que a destruiria completamente. A mulher que tinha me isolado sistematicamente da minha família, que tinha virado meu próprio filho contra mim, que tinha planejado me colocar em uma instituição enquanto roubava tudo o que eu tinha. Essa mulher estava prestes a descobrir que a velha indefesa, que ela pensava que estava manipulando, estava jogando um jogo próprio. E eu era muito boa em jogos, muito melhor do que Patrícia jamais tinha imaginado. A reunião estava agendada para as 10 da manhã de sexta-feira nos escritórios de Noronha e Associados, a firma de advocacia que Patrícia e Miguel tinham escolhido. Eu me vesti cuidadosamente naquela manhã, nem muito arrumada, nem muito bagunçada, apenas o suficiente para uma velha confusa que precisava de orientação para gerenciar sua vida. Daniel me pegou às 9h30, apertando minha mão de forma tranquilizadora, enquanto nós dirigíamos para o centro. Lembre-se, Bettina, deixe-os fazer a maior parte da conversa. Haja confusa quando for apropriado, mas não exagere. E o que quer que você faça, não assine nada até que eu tenha revisado completamente. Eu estou pronta, eu disse, e eu quis dizer isso. Noronha e Associados ocupavam um prédio de escritórios reluzente no centro. Patrícia e Miguel já estavam esperando na sala de conferências quando nós chegamos, junto com um advogado de rosto sério chamado Sr. Noronha, que mal olhou para cima quando nós entramos. Senhora Bettina, que bom vê-la, Patrícia disse, se levantando para me abraçar. Eu espero que a senhora tenha dormido bem esta noite. Não muito bem, eu admiti. Eu continuei pensando em tudo o que vai mudar. Miguel se levantou e apertou a mão de Daniel com uma irritação mal disfarçada. Eu não tenho certeza porque minha mãe sentiu que precisava de representação legal adicional para o que deveria ser um processo simples. Daniel sorriu agradavelmente. Eu estou aqui apenas para ajudar Bettina a entender os documentos que ela vai assinar. Como vizinho e amigo dela, eu quero ter certeza de que ela está confortável com tudo. O Sr. Noronha pigarreou impacientemente. Bem, vamos começar então. Senhora Bettina, seu filho e sua nora entraram com uma petição no tribunal para serem nomeados seus tutores legais. Isso permitiria a eles tomar decisões financeiras e médicas em seu nome. Ele deslizou uma pilha grossa de papéis pela mesa em minha direção. Estes documentos estabelecem o arranjo de tutela e transferem a gestão de seus bens para Miguel e Patrícia. Daniel se inclinou para a frente. Eu posso revisar estes antes que a senhora Bettina assine qualquer coisa. Isso não é realmente necessário, o Sr. Noronha disse. Este é um acordo de tutela padrão. Eu tenho certeza que é, mas eu gostaria de entender os termos específicos.
Enquanto Daniel começou a ler os documentos, eu observei o rosto de Patrícia. Ela estava tentando parecer paciente e preocupada, mas eu podia ver a tensão em sua mandíbula, a frustração em seus olhos. Eu tenho algumas perguntas, Daniel disse depois de vários minutos. Esta cláusula aqui dá a Miguel e Patrícia total discrição sobre como os bens de Bettina são investidos e gastos. Não há exigência de contabilidade ou supervisão. Isso está correto, o Sr. Noronha respondeu. Os tutores têm total autoridade financeira. E esta seção os autoriza a vender a casa de Bettina e colocá-la em qualquer instalação residencial que eles considerem apropriada, independentemente das preferências dela. Patrícia se moveu desconfortavelmente. Daniel, nós só queremos o que é melhor para Bettina. A casa é demais para ela manter e a Vila Serenidade forneceria o cuidado que ela precisa. Entendo? E o que acontece se Bettina recuperar sua capacidade e quiser revogar a tutela? O Sr. Noronha pareceu irritado. Estes arranjos são geralmente permanentes. Reverter uma tutela exige procedimentos judiciais extensos. Daniel balançou a cabeça pensativamente, então tirou sua própria pasta. Antes de prosseguirmos, eu acho que há algo que todos deveriam saber. Bettina, você gostaria de contar a eles o que nós arranjamos? Este era o momento que eu estava esperando. Eu olhei diretamente para Patrícia e Miguel, vendo a expectativa em seus rostos, a confiança de que eles estavam prestes a obter o controle da minha vida e dos meus bens. Eu transferi todos os meus bens para um fundo irrevogável. Eu disse calmamente: minha casa, minhas economias, meus investimentos, tudo agora é legalmente de propriedade do fundo familiar da família Soares. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto de Patrícia ficou completamente branco. Miguel pareceu confuso, então alarmado. O que isso significa? Miguel perguntou. Daniel sorriu. Significa que a partir de segunda-feira de manhã, Bettina não tem mais nenhum bem que possa ser colocado sob tutela. O fundo vai fornecer a ela uma renda mensal vitalícia. Mas o principal está completamente protegido. Patrícia encontrou sua voz primeiro. Isso é impossível, Bettina. Você não pode ter feito isso sem nos contar. Por que eu precisaria contar a vocês? Eu perguntei. Eram meus bens para fazer o que eu quisesse com eles. O Sr. Noronha estava freneticamente folheando seus papéis. Se não há bens para gerenciar, então a base para este pedido de tutela foi enfraquecida. Na verdade, Daniel continuou, há algo mais que todos deveriam saber. A doutora Sandra Dutra, a psiquiatra geriátrica, conduziu uma avaliação completa de Bettina esta semana. O relatório dela confirma que Bettina é completamente mentalmente capaz e não tem necessidade de tutela de qualquer tipo. A máscara de Patrícia finalmente caiu por completo. Isso é ridículo. Bettina, você tem estado confusa, esquecendo as coisas, tendo problemas para gerenciar sua casa. Eu tenho tido, eu a interrompi. Ou eu tenho fingido ter esses problemas porque eu sabia que você estava planejando me declarar incapaz. A sala explodiu em caos. Miguel estava exigindo saber o que eu queria dizer. O Sr. Noronha estava perguntando sobre a validade da avaliação de capacidade. Patrícia estava insistindo que eu estava confusa e sendo manipulada, mas a voz de Daniel cortou o barulho. Eu devo mencionar que nós temos gravado conversas relacionadas a esta tentativa de tutela, incluindo a em que Miguel ameaçou me internar à força se ela não abrisse mão voluntariamente de sua independência. O rosto de Patrícia se desfez pela primeira vez desde que eu a conhecia. Ela parecia genuinamente derrotada. Você tem planejado isso, Miguel disse, me encarando com descrença. Você tem nos manipulado. Não, Miguel, eu tenho me protegido de pessoas que queriam roubar minha vida. Nós estávamos tentando te ajudar. Vocês estavam tentando se ajudar com o meu dinheiro. Daniel se levantou, juntando seus papéis. Senhor Noronha, eu acho que esta reunião acabou. Não há pedido de tutela a ser seguido. E tentar prosseguir com táticas coercitivas poderia expor seus clientes à responsabilidade criminal. Enquanto nós nos preparávamos para sair, Patrícia fez uma última tentativa desesperada. Bettina, por favor, pense na Emília e no João. Pense na sua família. Eu parei e me virei para ela. Eu pensei neles, Patrícia. Eu pensei no tipo de avó que eu quero ser.
não uma vítima. Não alguém que pode ser manipulada e descartada. Eu quero ser alguém que eles possam respeitar. 6 meses depois, eu estava no jardim da minha nova casa. Uma charmosa casinha a apenas 2 quarteirões de Daniel e sua esposa, Marcela. Ela era menor do que a casa que Heitor e eu tínhamos compartilhado, mas era minha, comprada com a renda do fundo, que protegia as economias da minha vida de pessoas que as explorariam. A campainha tocou e eu abri para encontrar Emília e João na minha porta, acompanhados pela filha de Daniel, Sofia. Vovó Betina, Emília me abraçou. Podemos ver seu novo jardim? Nos últimos meses, Miguel e Patrícia tinham se divorciado. O estresse de seu plano fracassado, combinado com os crescentes problemas legais de Patrícia, tinha destruído o casamento deles. Miguel eventualmente me procurou, sem jeito e envergonhado, tentando reconstruir nosso relacionamento. Eu o tinha perdoado, mas eu também tinha aprendido a estabelecer limites. Ele era bem-vindo na minha vida, mas apenas em termos que respeitavam minha independência e dignidade. Patrícia tinha desaparecido, deixando a cidade depois que o divórcio foi finalizado. Eu soube por conhecidos em comum que ela tinha se mudado para outro estado, possivelmente para encontrar novos alvos idosos para seus planos. Enquanto eu assistia a Emília e João explorarem meu jardim, rindo e correndo entre as flores que eu tinha plantado, eu senti um profundo senso de paz. Eu não apenas tinha sobrevivido à tentativa de Patrícia de destruir minha vida, eu tinha descoberto uma força e recursos que eu não sabia que possuía. A mulher que tinha sido manipulada e isolada, que tinha se sentido invisível e esquecida, tinha ido embora. Em seu lugar estava alguém que nunca mais se permitiria ser vítima de pessoas que confundem bondade com fraqueza. Eu tinha 70 anos e eu estava finalmente livre. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.